Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente que a palavra é um sacramento, pois nos manifesta o que é de Deus e sua vontade sobre nós. Os apóstolos foram zelosos no anúncio do Evangelho e davam o testemunho de Cristo ressuscitado. E essa também é a nossa missão hoje. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 28, versículo 16 a 20, depois o versículo 30 e 31. Atos, capítulo 28, versículo 16 a 20, depois o versículo 30 e 31. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então aqui, essa primeira leitura é justamente o encerramento, de Atos dos Apóstolos, E aqui retrata, o que aconteceu com Paulo, E Paulo continuou, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos, Ele ensinava para as pessoas, as coisas que se referiam ao Senhor Jesus. Então, os apóstolos, a gente viu, que Paulo, e os outros apóstolos também foram zelosos, no anúncio do Evangelho, e davam testemunho de Cristo ressuscitado, Como eu falei em outros vídeos, sem medo dos obstáculos, sem medo das dificuldades, eles permaneceram firmes e fortes na fé, pregando, anunciando o Evangelho, Essa foi a missão dos apóstolos e hoje nós somos os discípulos de Cristo. Hoje essa missão é nossa, de anunciar o Evangelho, de anunciar a boa nova do Cristo ressuscitado a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 20 a 25. João, capítulo 21, versículo 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na cela se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, essa leitura do Evangelho mostra pra gente, aqui também o encerramento, a parte final do Evangelho de João, Então, Pedro pergunta,
discípulo que Jesus amava. E aí Pedro pergunta: Senhor, o que vai acontecer com ele? E aí Jesus responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu segue-me. E aí está querendo dizer que o que vai acontecer com esse outro discípulo é um segredo que está no coração de Deus, né? Então, cada um, né, precisa olhar o essencial da fé e seguir, né? O foco da nossa missão é Jesus, né? Então, a vida do outro, né, não importa, né? Não importa pra gente, né? A gente não deve, assim, bisbilhotar a vida do outro. A gente deve se preocupar com a nossa missão, né? Então, que nós realmente possamos cada vez mais nos voltar, né, sempre para a missão de Jesus Cristo, né, para a missão, né, de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, se cada um fizer o que lhe compete, o mundo com certeza vai ser melhor, né? A gente está querendo dizer que nós não devemos, né, nos preocupar com a vida dos outros no sentido negativo, no sentido de fazer fofoca, né? E sim, nós devemos nos preocupar com o bem-estar das pessoas, claro. Mas aqui, né, a leitura do Evangelho está querendo dizer, né, tá querendo dizer que nós não devemos nos preocupar com com a vida dos outros no sentido negativo, para fazer fofoca. O nosso foco deve ser sempre, em primeiro lugar, Deus, né, e o Evangelho de Cristo, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais, ter o nosso foco na nossa missão, né, de levar a palavra de Deus a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.